A noite sempre guarda os segredos que o dia tenta esconder. Quando o sol se põe e as ruas se esvaziam, a cidade revela um outro lado, feito de silêncios, de sombras e de promessas sussurradas pelo vento. É nesse cenário que as histórias mais estranhas e inesperadas costumam nascer, como se a própria escuridão desse permissão para que o improvável aconteça. Os postes de luz mal furavam a neblina, lançando halos pálidos que pareciam se perder no vazio. Caio, estudante sufocado pelo aluguel e pelo cansaço, caminhava devagar, sentindo o peso de cada passo. Ele já não sabia se era a exaustão ou a própria neblina que tornava tudo tão irreal. Aquela noite, porém, tinha algo diferente. Era como se estivesse à beira de um abismo, prestes a atravessar um limiar invisível, onde tudo poderia mudar. Eu só queria um canto meu, longe do caos, mas a cidade parecia me devorar. Cada noite era uma batalha contra o barulho, a solidão e a incerteza do amanhã. O aluguel subia, as contas se acumulavam, e eu sentia que estava sempre à beira de perder tudo. Às vezes, olhava pela janela e me perguntava se algum dia encontraria paz, ou se estava condenado a ser apenas mais um rosto perdido na multidão. Foi então que, quase por acaso, Caio encontrou um anúncio de quarto barato, quase inacreditável. O papel amarelado, colado num poste, prometia um refúgio por um preço que parecia uma piada. Para ele, era mais do que uma oferta, era sua última esperança, uma chance de recomeçar, de respirar sem medo de não conseguir pagar o próximo mês. Mas ofertas assim sempre vêm acompanhadas de dúvidas e desconfianças. O endereço era numa parte esquecida da cidade, cheia de casas antigas, ruas tortuosas e um silêncio pesado que parecia esconder histórias não contadas. Mas o desespero fala mais alto. Eu sabia que podia ser arriscado, mas não tinha escolha. Cada passo naquela rua deserta era um lembrete de tudo o que eu queria deixar para trás. O medo, a insegurança, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. A caminhada foi longa, a neblina distorcendo tudo ao redor, transformando postes em vultos e casas em silhuetas fantasmagóricas. O coração de Caio batia forte, não apenas pelo esforço, mas pela ansiedade do desconhecido. Cada ruído parecia amplificado, cada sombra mais densa. Ele sentia que estava sendo observado, como se a própria cidade testasse sua coragem. O preço era um alerta, mas a promessa de paz era irresistível. Eu sabia que algo tão barato não podia ser normal, mas a esperança de finalmente encontrar um lar falava mais alto. Era como se aquela casa me chamasse, prometendo abrigo, silêncio e talvez até um novo começo. Mesmo assim, não conseguia afastar o frio na espinha. A casa, envolta em eras e sombras, parecia um navio fantasma ancorado no meio da cidade. Suas janelas escuras eram olhos fechados, guardando segredos antigos. O portão enferrujado rangia ao vento, e o jardim abandonado parecia ter parado no tempo. Era um lugar que inspirava tanto fascínio quanto medo, como se cada tijolo guardasse uma história esquecida. Uma única luz acesa o guiava, brilhando como um farol em meio à escuridão. Era um convite silencioso, uma promessa de que, apesar de tudo, havia alguém esperando, ou algo à sua espera. Caio sentiu o coração acelerar, dividido entre a vontade de fugir e a necessidade de seguir em frente. Respirando fundo, Caio empurrou o portão e entrou. O som dos próprios passos ecoava no silêncio, cada batida ressoando como um tambor distante. A noite parecia prender a respiração, observando seu avanço. Naquele instante, ele sabia. Estava prestes a descobrir se a promessa de paz era real ou apenas mais um segredo guardado pela noite. A casa vitoriana se erguia, imponente e sombria, com gárgulas esculpidas vigiando a entrada. Hesitei diante da porta, sentindo o cheiro de terra molhada e algo antigo no ar. Ele bateu.
O som ecoou como se acordasse algo adormecido. Você é o estudante. Sim, Caio. Liguei sobre o quarto. Dona Elvira abriu a porta, o olhar frio e profundo, e o convidou a entrar. A porta fechou atrás dele com um baque. Dona Elvira conduziu Caio pelo corredor escuro, onde as paredes estavam cobertas de retratos antigos. Os olhos vazios das figuras pareciam segui-los a cada passo, como se guardassem segredos de gerações passadas. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som abafado dos sapatos no assoalho de madeira. O ar ali era pesado, carregado de histórias não contadas e lembranças esquecidas. E Caio sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha enquanto avançava. O ar era denso, quase palpável, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Cada partícula de poeira flutuava lentamente nos feixes de luz, dançando no silêncio. Era como se o ambiente inteiro estivesse suspenso, esperando algo acontecer. Ou talvez, guardando um segredo que ninguém ousava revelar. O quarto era simples, quase austero. Havia apenas uma cama de ferro, um armário antigo e uma cadeira encostada na parede. A luz que entrava pela janela era fraca, criando sombras que se alongavam pelo chão de tábuas gastas. Tudo ali parecia ter sido deixado de lado, como se ninguém ousasse perturbar a ordem daquele espaço. Mas o que realmente chamou a atenção de Caio foi a porta branca, sem maçaneta, posicionada exatamente oposta à porta do seu quarto. Era uma porta comum à primeira vista, mas a ausência da maçaneta a tornava estranhamente ameaçadora, como se escondesse algo importante ou perigoso. Por que uma porta sem maçaneta? Quem teria colocado uma porta assim e porquê? Era impossível não se perguntar o que havia por trás dela e por que alguém teria decidido impedir o acesso de forma tão definitiva. O que tem lá dentro? Será que era apenas um cômodo esquecido ou algo mais? A imaginação de Caio começou a criar possibilidades. Um quarto trancado por algum motivo sombrio, um segredo de família, ou talvez algo que ninguém deveria ver. Dona Elvira endureceu o olhar ao perceber o interesse de Caio. Um cansaço antigo, quase palpável, pesava em seu rosto. Era como se ela carregasse o fardo daquele segredo há muitos anos e não estivesse disposta a compartilhá-lo com ninguém. Não é para alugar, disse ela com uma voz firme, quase cortante, deixando claro que aquele assunto estava encerrado. O mistério da porta branca pairava no ar, como uma sombra silenciosa. Era um segredo à mostra, impossível de ignorar e, ao mesmo tempo, inacessível. Caio sentiu que aquela porta era mais do que apenas uma entrada bloqueada. Era um convite ao desconhecido, um desafio à sua curiosidade. Tentei ignorar, tentei me convencer de que não era da minha conta. Mas a presença daquela porta, tão próxima e tão misteriosa, não me deixava em paz. A curiosidade já tinha-me fisgado. Cada vez que passava pelo corredor, sentia o olhar invisível da porta sobre mim, como se ela esperasse que eu tentasse descobrir seu segredo. Dona Elvira traçou um limite invisível. Era como se, ao cruzar aquele batente, eu estivesse entrando em outro mundo. Um espaço onde as regras não eram ditas, mas sentidas no ar pesado e no silêncio carregado. O olhar dela, firme e antigo, parecia guardar segredos que ninguém ousava perguntar. É só um depósito. Não há nada lá que precise da sua atenção. As caixas, os móveis velhos, tudo está ali há anos, esquecido. Não se preocupe com aquele canto da casa. Você terá seu quarto, sua paz. Aqui, ninguém vai te incomodar. Mas lembre-se, não questione o que não deve ser questionado. O silêncio é seu melhor amigo neste lugar. Assenti, tentando me convencer de que não importava. Eu precisava daquele lugar, daquele abrigo, mesmo que o preço fosse ignorar o estranho. O medo e a curiosidade se misturavam, mas a necessidade falava mais alto. Eu me forcei a sorrir, a parecer tranquilo, mas por dentro tudo era dúvida. Dona Elvira se aproximou, a voz baixa e cortante. Havia algo ameaçador em sua calma,
como se cada palavra fosse um aviso velado, um lembrete de que certas portas não devem ser abertas, nem mesmo com o pensamento. Só há uma regra: não tente abrir aquela porta. Não importa o que ouça, não importa o que sinta. Aquela porta não é para você. Não se aproxime, não toque, não olhe por baixo da fresta, não escute o que vem de lá. Se ouvir vozes, passos ou qualquer ruído estranho, finja que não percebeu. O que está atrás daquela porta não pertence ao seu mundo. Finja que ela não existe. Viva sua vida aqui como se aquela parte da casa fosse apenas uma parede a mais, sem importância, sem mistério. O aviso transformou a porta em perigo real. O simples fato de ser proibida a tornava irresistível, como se algo ali dentro chamasse por mim, testando minha força de vontade a cada instante. Sim, entendi. Mas a verdade é que, naquele momento, uma parte de mim já estava presa àquela porta, imaginando o que poderia estar escondido atrás dela. Caio sentiu que assinava um contrato com algo além de uma simples proprietária. Era como se estivesse selando um pacto silencioso com os segredos da casa, aceitando conviver com o desconhecido em troca de abrigo. O silêncio da casa parecia mais pesado. Cada passo ecoava como um lembrete de que ali o mistério era parte do aluguel. E Caio sabia. A partir daquele instante, nada seria simples. A primeira noite foi uma sinfonia de sons inquietantes. O silêncio era vivo, quase sufocante. A casa gemia, sombras dançavam no teto e uma batida ritmada ecoava no corredor. Sentei na cama, ouvindo, o som se aproximava. Sussurros tênues surgiram, girando pelo quarto, incompreensíveis. Era como uma canção de ninar de pesadelo. O barulho parou do lado de fora da porta. O silêncio era ainda pior. Fiquei imóvel, esperando a luz da manhã para espantar as sombras. Os dias eram calmos, mas ao anoitecer, os sussurros voltavam, venenosos. Às vezes, quase entendia palavras "saia, ele está aqui", mas sumiam rápido. Uma noite, Caio ouviu o rangido de rodas no andar de cima. Era o som de uma cadeira de rodas, mas nunca vi uma ali. Subiu, movido pela curiosidade. No corredor, viu uma cadeira de rodas vazia, balançando sozinha. Pisquei e ela sumiu. O corredor estava vazio, mas o mistério só crescia. A casa parecia guardar segredos em cada sombra. O medo se enraizava. A casa começou a distorcer a realidade de Caio. Corredores se alongavam. Retratos mudavam de expressão quando eu não olhava. Uma noite, saiu do quarto e tudo estava diferente. Tapetes sumidos, portas desaparecidas. Era um túnel sem fim, sem saída. Correu, desesperado, até cair. De repente, estava de volta ao quarto. Olhei no espelho e vi meu rosto mudando, sorrindo de um jeito que não era meu. O reflexo sorriu, cruel, carregando um saber antigo. O medo era real. Afastei-me do espelho, coração disparado. Não podia ser real. Respirou fundo, olhou de novo. O reflexo estava normal. Decidi ir embora. O aluguel barato não valia minha sanidade. Ao arrumar os livros, viu condensação no espelho. Um nome apareceu, Caio. Meu nome, escrito por um dedo invisível. Mais letras surgiram. Não vá, fique, um de nós. Não vá, fique, um de nós. O som tum-tum voltou, agora mais forte, vindo da porta branca. Alguém batia do lado de dentro. O terror era palpável. As batidas na porta branca ficaram desesperadas. Caio estava paralisado. Sussurrando: a casa está viva. Ela sempre espera. Sussurros e batidas se misturaram, a casa reclamando Caio para si. Não quero ir. Uma força invisível o guiou até a porta. O corredor escureceu, a porta branca se abriu para a escuridão. Semanas depois, um novo anúncio de quarto para alugar aparece no portão. Dona Elvira, o que tem atrás daquela porta branca? A casa está sempre esperando. Sempre tem uma vaga.